Gente, eu vou mutar todo mundo para a gente começar. Eu vou passar a palavra para a Miriam, a Cíntia. Hoje estaria um monte de gente aqui. Uma pena que houve que houve o falecimento do Silas, que é uma pessoa muito, muito generosa, amiga, um médico acolhedor, né? Então, com certeza, está todo mundo irmanado aí nessa dor, nesse momento. Miriam, palavra com você, tá bom, minha amiga? Pois é, gente. Bom dia a todos. E me pegaram realmente de surpresa, tá? E eu não podia, de maneira alguma, né, recusar um convite desse, né, para estar com vocês. Infelizmente, foi numa hora assim muito dolorosa, muito triste, né, a perda do tio da Cíntia, né, que ela me ligou, certo? E oremos pela Cíntia, para que Deus conforte o coração da Cíntia, os filhos do seu tio, enfim, a família, que todos estejamos orando por eles. Então, para dar início ao nosso culto de hoje, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, a primeira vez, e vamos chamar a nossa querida Claudinha, tá certo? Com o seu talento, que ela irá oferecer o prelúdio. Claudinha, está com você. Alexandre, você vai ler? Se você quiser, eu estou aqui sob seu comando. Espera aí, deixa eu só abrir o meu... Na verdade, Mirinha, é você que abre e depois pede a música do coro Mirza. Então agora nós ouviremos o nosso coro Mirza, Vanderlei. Minha vida
Pai, depois dessa belíssima música, né, que fala justamente sobre o louvor, sobre a oração, e levantarmos as nossas mãos e cultivar sempre esse amor no coração, tudo será inútil se nós não fizermos isso. Agora leremos aqui um pensamento do Dalai Lama. A única coisa que importa é colocar em prática, com sinceridade e seriedade, aquilo em que se acredita. Também temos outro pensamento do William Shakespeare. Os homens deviam ser o que parecem, ou, pelo menos, não parecerem o que não são. Agora vamos ter o cancioneiro, a música do cancioneiro. Que estou fazendo se sou cristão? Ouçamos e cantemos também. O que vamos fazer se somos cristãos? Na verdade, tem muita coisa para a gente fazer. Tá? O Alexandre, agora seria uma oração, Alexandre. Sem problema, Mirinha. Vamos ficar... Quem você escolhe? Você que é a pastora de hoje? Eu sou a pastora. Ai, meu Deus. Ô, Celi, será que você poderia fazer uma oração? Tá bem. Pode distrair. Está ouvindo? Estamos. Deus e Pai de infinito amor, neste domingo que estamos reunidos mais uma vez na sua ICI virtual, juntos pedindo por nosso mundo, por nossas pessoas que sofrem, por aqueles que estão nas ruas com fome, com frio. Deus, nós possamos te louvar, para que nós possamos também ajudar aqueles que sofrem, que nós possamos pedir a Ti pelas pessoas que estão precisando muito do teu conforto, da tua mão, do teu amor. Abençoa-nos nesse domingo, guarda-nos com teu amor, abençoa esse culto e todos nós que fazemos parte dele. E receba com a nossa humildade, o nosso louvor e nosso amor por ti. Em nome de Cristo. Amém. Alexandre, quem irá cantar agora? Tem aqui o canto, Jesus Amigo. É o Eurico? Eurico. É o Eurico, né? Eurico, exatamente. Eurico, cadê você, Eurico? Vamos ouvir agora o Eurico. Jesus Amigo.
Jesus, amigo, reconheço corrido, esse o meu destino, um caminho sem valor, repeti, mas tua vida invadiu minha existência. Tamanha insistência que eu um dia me rendi. Agora quero ser apenas uma fonte de amor que transmita todo o tempo o calor que de ti eu recebi. E assim assumo a missão de só viver pra servir, de investir tudo que tenho e que sou para o mundo redimir. Jesus, amigo, reconheço corrido e desci o meu destino num caminho sem amor de ti. Mas tua vida invadiu minha existência, tamanha insistência que eu um dia me rendi. Agora quero ser apenas uma fonte de amor que transmita todo o teu calor que de ti eu recebi. E assim assumo a missão de só viver pra servir, de investir tudo que tenho e que sou para o mundo redimir. Eurico, obrigada por essa música tão bela que vai no fundo do coração da gente, que é o nosso amigo Jesus. Obrigada, muito linda. Agora, então, nós passaremos a palavra ao nosso mestre Alexandre, que fará a nossa reflexão hoje. Alexandre, está contigo. Obrigado, Mirinha. Obrigado por você ter socorrido a gente aqui nesse momento. Né? Puxa, que coisa boa. Ainda bem que tem pessoas como você, né? Tenho certeza que outras pessoas também se colocariam à disposição para estar aqui coordenando, celebrando conosco. Hoje, o evangelho do dia fica no capítulo 15 de João, versos 1 a 8. Todo mundo conhece essa passagem. É uma passagem rica em metáfora, né? Como Jesus faz bastante. Cria muitas metáforas no Evangelho de João e em outras passagens de outros evangelhos também. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim
nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse é o texto do Evangelho para hoje. Texto riquíssimo, que abre o mês da unidade. Não sei se vocês sabem, né? O mês de Pentecostes, que nesse ano cai agora, em maio, é o mês da unidade, a unidade cristã. Então, é o mês do ecumenismo. Nós vamos celebrar dia 23, Pentecostes, e dia 30, 2 cultos ecumênicos, um deles intracristão, né? Então deve vir um padre, a gente está vendo se vem uma pastora, a gente está vendo o primeiro, e o segundo, a unidade dos cristãos e cristãs com outras tradições de fé, de espiritualidade, portanto, outras religiões. Então, a gente vai ver se houve um muçulmano, gente de religiões de matrizes africanas, né? O budista, a gente vai tentar dialogar assim. Porque esse é o mês mais rico para isso, já que é ele que motiva as liturgias de maio. Mas o mais interessante do que isso é a gente pensar de que unidade se trata quando a gente fala de unidade. Existem muitas unidades nessa vida. Há unidades que são feitas por homogeneidade. E há unidades que são feitas, como gostava de dizer nosso mestre Jonas Rezende, com articulação das diferenças, os caleidoscópios, pensava ele. Essa semana, dia 27, se não me falha a memória, de abril, era aniversário dele, seria, né? Dele, Neemias Mariem. Então, mais um motivo aí, no primeiro livro que eu escrevi sobre ele, O Poeta da Fé, o Leonardo Boff faz um prefácio e diz assim: Jonas Rezende, pastor do mais amplo ecumenismo. Então, é um mestre que nos inspira exatamente a pensar que unidade nós queremos cultivar nas nossas tradições de fé, nos nossos modos de celebrar a espiritualidade. Que unidade nós queremos? Há diversas. Eu gosto mais da do Jonas, a unidade dos caleidoscópios, muito mais do que a unidade das homogeneidades, porque nas homogeneidades há muita violência, nos caleidoscópios há muita beleza. E me parece que esse texto fala demais disso. Primeiro, porque Jesus, assim como nesse evangelho, nessa passagem, quase nunca fala de si tão somente para se vangloriar. Muito raro. E a gente sabe hoje que quando há uma passagem que isso aparece, é muito mais a fé da comunidade que está em jogo do que propriamente Jesus de Nazaré falando de si mesmo. Pelo contrário, grande parte dos textos, quando Jesus fala de si mesmo, ele fala de si a partir das suas relações. Ou bem ele fala de si a partir da relação com o Pai, ou ele fala de si a partir da relação com os outros seres humanos. O que eu quero dizer com isso? É que dificilmente os evangelhos, esses 4 que nós lemos, né, todo ano, dificilmente tem margem para pensar o narcisismo de Jesus de Nazaré. E isso é importante para a gente, porque apesar de Jesus de Nazaré não ser narcisista, as tradições cristãs são narcisistas. Seja porque os indivíduos se locupletam, gozam em si mesmo, por si mesmo e de si mesmos, ou ainda os narcisismos coletivos, que são perigosíssimos, quando todo mundo tem que ter a nossa face, todo mundo tem que espelhar quem somos. E nesse rebanho das homogeneidades, Jesus se torna o legitimador de uma violência profunda. Os nossos rostos têm que estar estampados no mundo afora. E, portanto, ir ao encontro do outro é querer que o outro seja quem a gente é. Isso é um narcisismo perigoso. Então, dificilmente, a gente encontra passagens que dêem margem para isso nos evangelhos. Vou citar algumas. Eu estava anotando aqui algumas, antes de começar o culto, mas bem básicas, que vocês conhecem.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Muito interessante. Jesus diz que é bom e é um pastor bom, e a grandeza dele é dar a vida pelo outro. A grandeza dele está em dar a vida pelo outro. Quem vê a mim, vê ao Pai. Outra expressão interessante. Olhar para Jesus é ver com quem ele se relaciona. Verticalmente é com o Pai. Horizontalmente com todos e todas nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Interessante. Ele é a ressurreição, não porque ele é melhor que todo mundo, mas quem com ele se relaciona, vive a plenitude da vida, que é a ressurreição. Então, sempre a preocupação é falar de si para falar daqueles, daquelas, das relações que ele cultiva. Depois, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, eu sou. Se eu sou o Mestre e o Senhor, e vos lavo os pés uns dos outros, quanto mais vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Muito importante essa expressão. Olha, vocês me chamam de o Mestre. Em aramaico é Rabi, né? Rabino. Vocês me chamam de Rabi? Vocês me chamam de Kyrios? Vocês me chamam de Senhor, que era como se chamava Deus. Na tradição judaica ainda hoje é assim. Tudo bem, eu sou. Mas eu lavo os pés de vocês. Então, vocês devem lavar os pés uns dos outros. É sempre em relação aos outros ou ao Pai que Jesus fala de si. Tudo o que fizestes aos mais pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizestes. Para mim, esse é o texto mais importante dos evangelhos. Porque ninguém sabe o que está fazendo para Jesus. Ninguém no texto. Mateus 25, 36 em diante. Ninguém sabe que está fazendo nada para ele. E aí ele chama todo mundo de bendito do Pai, que vai herdar o reino, que foi criado para essas pessoas desde antes da criação do mundo. Mas ninguém sabe o que está fazendo para ele. E aí ele diz, olha, o que vocês fizeram aos menores, aos mais pequeninos dos meus irmãos, vocês fizeram a mim. Nesse texto, não é preciso nem de se lembrar do nome de Jesus de Nazaré. Basta se recordar da aflição do outro. E Jesus diz que a gente o encontra exatamente nesse esquecimento dele, no nome dele e na lembrança da aflição do outro. Então, ele fala de si sempre em relação a. Leonardo Boff chamou isso de pró-existência. Uma existência que só pode ser considerada a partir das suas relações. Porque é uma existência que sempre se afirma em prol dos outros, das outras, daqueles e daquelas que fazem parte da sua história. Leonardo Boff ainda diz mais, falar o nome de Jesus é falar com esse nome, o nome de todos e todas que com ele estiveram. Uma outra expressão do Leonardo Boff muito boa. Em Jesus se entende o que é um ser humano. Um nó de relações para todos os lados e todos os cantos, integrando o mundo inteiro no seu caminho. Entende? Integrando o mundo inteiro no seu caminho. Onde é que está o narcisismo aqui? Onde é que está o narcisismo de Jesus de Nazaré? Quando Jesus falava o pronome eu, ou o pronome possessivo meu, o que estava em jogo no eu ou no meu? A possessividade do nosso capitalismo atual? Somos o que temos? Isso é loucura, né? Somos o que temos. Sanidade. Ou será que é esse eu narcísico? Eu sou porque sou mais que todos e todas. Como assim? Eu, particularmente, eu fiz muitos anos de análise para começar a notar que o meu maior problema era exatamente esquecer o pronome eu. Muito difícil viver para além do eu. Onde
há narcisismo em Jesus de Nazaré. Porém, como eu disse antes, as nossas igrejas são narcisistas. E elas acreditam que seguir Jesus de Nazaré é, de alguma forma, todo mundo ter a mesma face e querer que o mundo todo tenha a sua face. Como assim? Como assim? Vou citar um exemplo. Domingo passado, depois do culto daqui, eu fui celebrar a morte de um bebê de 2 meses de idade. 2 meses de idade. Eu contei na classe Paul Tillich, filho de uma amiga muito querida, a amiga da Umbanda. Ia frequentar minha casa, o filho dela mais novo é amigo do meu filho, e o filho dela mais velho foi meu aluno no Pedro II. Então, muito querida. Engravidou, o neném nasceu prematuro, não sabia, fizeram uma bateria de exames, não identificaram uma hérnia no garoto, o intestino começou a subir, começou a obstruir um dos pulmões, foi internado, fez uma operação, 10 dias depois não suportou e morreu. E ela desesperada diariamente no hospital para acompanhar o garoto, né, UTI infantil e tal, tá lá direto. E aí começaram a chover pessoas religiosas para orar pela criança, e ela aceitava a oração de todo mundo. Até que 2 pessoas que são funcionárias do hospital começaram disseram que eram evangélicas, que podiam orar pela criança. Falou que claro, e aí ela disse a seguinte frase: se tem amor no coração e uma boa energia, para mim, podem orar, fazer prece, como quiser. Ela falou, mas qual é a sua religião? E ela, já sabendo dos nossos racismos religiosos, ela falou assim, olha, minha religião é o amor ao próximo. E aí o rapaz para uma mãe que está com uma criança numa UTI e que dias depois morre. Para e diz assim, mas também o diabo ama. Se não for em Cristo, não vale de nada o amor. O que significa isso? Eu realmente não sei. O que significa isso? Que a gente aprende nessas aulas. O que significa isso, o em Cristo? O que significa esse em? Eu tenho que pronunciar o nome dele, mas ele acabou de dizer que as pessoas se encontraram com ele quando se esqueceram dele. O que é esse em Cristo? No fundo, ele está dizendo, se você não for como a gente é, seu amor não vale nada. Um amor de uma mãe por um bebê? Está lutando para viver? Como assim? O menino se chama Daniel. Porra, quantos leões esse garoto enfrentou? Quantas covas esse garoto atravessou? Até que morreu, sucumbiu. E no enterro, no domingo passado, eu fui lá, ela me abraçou chorando e me contou essa história. Esses são os nossos narcisismos religiosos. No fundo, a gente quer que todo mundo tenha a nossa face. O Jonas adaptou o poema da Cecília Meirelles, né, e disse várias vezes no livro dele, né, Deus Fora do Espelho, na primeira versão, mas sobretudo na última versão de 2007. Ele adaptou dizendo, em que espelho perdi a minha face? A gente poderia dizer que as nossas espiritualidades narcísicas são assim. Elas são espelhos que roubam faces, que subtraem, que violentam. Ou seja, que eu está em jogo quando nós pronunciamos o pronome eu? É o eu de Jesus, por meio do qual os outros brilham, as outras pessoas brilham, o Pai brilha, o caleidoscópio brilha. Ou é o eu da homogeneidade, onde a mesma face tem que repercutir no todo, porque eu não suporto os caleidoscópios. Ou seja, é preciso repensar os nossos narcisismos. É preciso repensar os nossos narcisismos. Eles enjaulam, eles matam, eles destroem, eles rebaixam. E, no fundo, não deixa nem a liberdade da gente ser a gente, para além dos espelhos que roubam faces, inclusive as nossas faces.
Por isso o texto de hoje é lindo, é um antinarcisismo. Jesus diz que ele é uma videira. Diz que o pai cultiva a videira, ele é agricultor. Tudo relação, hein? E diz que a gente é um ramo, cada ramo. E ele se preocupa com um detalhe que não é um simples detalhe, que é extremamente importante. Ele se preocupa em dizer que, nesse conjunto de relações, quem nós somos? Nós somos uma tarefa, produzir uva. É isso que nós somos. Nossa tarefa é produzir uva. Dentro da sua mentalidade agrária, Jesus está dizendo, olha, ele é a relação com o pai e a relação com a gente. A gente é a relação com ele e a relação com o pai. Mas a gente não é um fim em si mesmo. O sentido do nosso caminho está em produzir uva. Se vocês me perguntarem, mas por quê? Porque os outros comem. Porque os outros se alimentam. Quando Jesus institui o que a gente chama de Santa Ceia, que estava dentro de uma ceia judaica, ele deixa de ser um imperativo ético e passa a ser um desafio dietético. Ele está fazendo a mesma coisa agora. Quais uvas brotam da gente? Quais uvas? E aqui são 3 elementos que a tradição judaica do seu tempo, e ainda hoje, né, celebram nas uvas. O primeiro, o mais básico, uvas alimentam. Uvas alimentam. Depois, uvas produzem vinhos. Uvas produzem vinhos. Depois, como acontecia, por exemplo, com o rei Herodes, as pessoas comiam uva tão somente porque eram doces. Só isso. Adoçavam. A gente teria que se perguntar, a gente é capaz de alimentar, de adoçar e de fazer o outro ter motivos para festejar, como acontecia no vinho? Que eu é o Alexandre. Não é um espelho que me mostra, são as relações que me inventam. E eu tenho que me perguntar sempre, a minha vida alimenta quantas vidas? Quantas vidas se sentem mais fortes? Porque eu faço parte das suas histórias, e vice-versa. De quem eu me alimento? Quais são as uvas que me fortalecem? Mas depois, a minha vida, ela é tóxica ou ela adoça? Ela tem doçura ou ela é azeda? Eu tenho uma amiga psicóloga de 82 anos. Ela tinha uma vizinha. Ela e o marido, a vizinha e o marido morreram. A vizinha estava com 78 anos e o marido com 87 anos. Ele teve um AVC, sobreviveu, mas não falava. Estava de cadeira de rodas. Um belo dia, os 2 filhos, era um filho e uma filha, começaram a ficar preocupados que a mãe não dava sinal de vida, não falava do pai, o telefone ninguém atendia, e a filha resolveu ir lá. Chegando lá, em Copacabana isso, o marido, o pai, estava no chão, cheio de sangue, e tinham fezes na parede. Ela não estava entendendo, a filha ficou desesperada, quando viu, a mãe estava com uma certa alegria no olhar. Ele falou assim, mãe, você não está vendo isso? Por que você não chamou a gente? Porque fui eu que fiz. Por quê? Porque quase 60 anos apanhando do teu pai, ela começou a revidar a violência doméstica. Pessoas vivem mais de 60 anos toxicamente com os outros. A gente vive na videira. A gente tem que perguntar se a gente está produzindo uva. Se a vida dos outros está mais doce porque nós existimos. A gente tem que se perguntar isso. Se há doçura. Ou se as nossas vidas são tóxicas. E muitas vezes, em nome de Jesus, elas são tóxicas mesmo.
elas são insuportavelmente tóxicas. Elas são degenerativas. Elas são destrutivas. Elas são violentas. E a gente deve se perguntar se os outros festejam a vida por causa da uva que nós produzimos. Se assim como o vinho faz festejar os casamentos na tradição judaica, eu já fiz alguns casamentos de casais judeus, e você vê o vinho, a festa, o que é o vinho na festa de um casamento judaico, a gente deve se perguntar quantas vidas festejam mais a vida porque nós existimos. Ou nós chegamos e a vida dos outros deprime, sabe? As vidas deprimem. A gente tem que se perguntar isso sempre. E, por fim, esse texto, que é uma metáfora espetacular, onde Jesus, de novo, fala de si a partir da relação com o Pai e com os ramos que somos nós, e fala da gente a partir da relação com a uva, que deve ser o sentido do nosso caminho, porque a uva tem como meta a boca do outro, a vida do outro, e não o nosso umbigo. Esse texto traz para a gente um desafio. Jesus, em nenhum momento desse evangelho inteiro, e nem dessa passagem, de outras passagens, que são parecidas, são congêneres, Jesus nunca avalia a fé ou a espiritualidade por meio da coerência das nossas doutrinas. Nunca. Nunca. A Sírio-Fenícia, né? Cananeia, centurião romano, tem outras crenças. Por isso, é preciso que a gente se pergunte: quem eu me torno por meio das crenças que eu cultivo? Dos cultos que eu celebro, das orações que eu realizo, dos textos religiosos que eu leio? Quem eu me torno? Produzo uva? Ou eu seco e a nenhuma vida eu alimento? Quem eu me torno por meio das crenças que eu cultivo? E diz o texto, no último verso que eu li: nisto é glorificado o meu Pai. Ou seja, a glória de Deus é essa. Aí ele repete, ele diz: em que deis muito fruto. E ele conclui: assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, só há a glória do Pai se nós produzirmos uva. E só somos discípulos se os outros se alimentam de nós. Ele não diz se acreditamos que Deus seja azul, amarelo ou roxo, se a Santíssima Trindade, se a gente acredita na vida após a morte, conforme a doutrina cristã oficial, ou na reencarnação espírita. Ele não diz nada disso. Nada. Isso não significa que isso não tenha lugar. Mas o lugar disso está ligado a essa pergunta. Produzimos qual fruto por meio das crenças que cultivamos? Matamos a fome de quem? Levamos doçura a quem? Produzimos festas, celebrações na vida de quem? Somente assim as nossas crenças são verdadeiras. Não pela coerência do que dizem, mas por meio de quem nós nos tornamos. Essa é a pergunta. Quem? Quem o Alexandre se torna? Mediante essas relações com vocês, aqui na ICI. Vocês são como aquelas crianças que todo ano a gente faz, eu e um grupo fazemos isso, quando chega São Cosme e Damião, ai, nem quero saber se a festa é católica, a Umbanda gosta, eu compro doce para burro, a gente faz uma vaquinha e sai distribuindo doce, as crianças festejam a alegria, e a gente para nas ruas à noite e começa a gritar e abraçam a gente. Lá quero saber se é da Umbanda, do Candomblé, se é budista, se é cristã, se não é cristã. Eu quero ver se essas crianças são felizes e se cada balinha daquele doce há mais doçura naqueles olhares.
O resto eu sei lá. Por isso eu quero completar contando uma história. Uma pena que o Jacqueline não está aqui, que ele gravou uma vez eu contando essa história no Compasso, se eu falar a memória. Essa história é genial. Leonardo Boff foi assessor do Darcy Ribeiro. Leonardo Boff contou isso para mim, pessoalmente, em 2010, e contou, tá na mídia aí, tem no YouTube ele contando a versão. Essa história tem palavrão, eu não vou dizer o palavrão por respeito a vocês e ao pessoal que ainda vai ver esse culto gravado. Mas o Darcy Ribeiro adorava palavrão, o Leonardo Boff falou um palavrão por causa disso. Ele estava no leito de morte, ainda consciente, e falou para o Boff, Boff, estou muito mal, essas pessoas aqui do lado estão morrendo, mas acreditam em alguma coisa. Como assim? Acredita em Jesus, em Maria, em José, acredita em vida após a morte, em Deus. Eu não acredito em nada e nunca acreditei. E aí ele perguntou, e se existir? Aí Leonardo Boff riu e viu que ele estava com medo, né? E deu uma aula de teologia para ele. Ele era mulherengo, né? E falou assim, olha, para você Deus não é uma mulher. E aí deu uma aula sobre o Primeiro Testamento da Bíblia. E o Darcy entrou. Aí ele falou, ô Boff, você está mentindo, não é nada assim, nunca aprendi isso. E aí ele deu mais uma aula de teologia bíblica, aí o Darcy chegou e falou assim, eu adorei isso, mas eu já não tenho mais tempo, se tivesse me contado isso antes, talvez eu até acreditasse, mas eu nunca acreditei em nada, e se existir? E aí o Boff disse assim, Darcy, você sonhou com a libertação do hemisfério sul, com uma África livre, com a América do Sul livre. Você lutou pela autonomia dos povos originários, pelas etnias indígenas. Você lutou pela emancipação do povo negro. Você lutou pela educação pública de qualidade, pelos CIEPs. Você lutou pela cultura popular, pelo carnaval. Você chorou com os pobres e lutou contra a pobreza. Quer Deus maior do que esse? Vá em paz, meu irmão. Você viveu Deus sem saber quem era Ele. Entende? Ou seja, ele está falando pro Darcy, você foi uva. Você foi uva, meu amigo. E doce. E produziu vinho. E alimentou tanta gente. E levou doçura, levou esperança. Não é o que você pensa do agricultor. Não é o que você pensa da árvore. É quem você se tornou. E quantos e quantas foram mais plenos e plenas porque você existiu nos seus caminhos. Por isso, o ecumenismo. Eu há muitos anos vivo de maneira ecumênica, eu vou a todos os lugares que vocês imaginarem. E não imaginaram, também já fui. Muitos lugares. Mas ecumenismo para mim hoje é hortifruti. É saber as frutas que nós conseguimos colocar ao lado umas das outras. E chamar muita gente para comer, para fazer suco, para fazer vinho e para celebrar a vida. Não é análise de doutrina, não quero saber o que os outros acreditam, não estou nem aí. Eu quero saber que frutas nós estamos produzindo e se podemos fazer uma grande mesa onde outros seres humanos se beneficiam da nossa doçura, dos nossos alimentos, das nossas festas. Por isso a gente está aqui para celebrar essa unidade, a unidade das frutas, não das doutrinas, a unidade dos sabores, não das certezas, a unidade dos alimentos, não das crenças, mas se as nossas crenças nos possibilitarem sermos bons alimentos, então vamos cultivá-las até o fim. Que o agricultor nos abençoe sempre. Amém. Menininha, é você chamando Anderson e Ângela. Ai, depois desse
pomar, que esse é um pomar, e que nós temos que cultivar sempre, né? E adoçar a vida do nosso irmão, adoçar a nossa e a vida do nosso irmão. Ai, que maravilha, Alexandre. Nós agradecemos muitíssimo essas palavras doces que você nos deixou esta manhã, né? Então, agora, vamos nos preparar para a ceia e vamos chamar o nosso querido Anderson e Ângela, que eles vão ministrar. Pode abrir pode destravar o Anderson. Tá, certo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Depois do Alexandre, resta pouco a falar. Jesus era um grande administrador, muito bom, porque ele sabia delegar. Ele pediu a Pedro e João que arranjasse o local para ser feita a ceia, que era o grande sonho dele, aquela última ceia, com os apóstolos. Depois houve uma outra, mas com os apóstolos, aquela seria a última. Mas ele não faz tudo sozinho. Ele usa os apóstolos para cada detalhe. O local está longe de onde Da Vinci colocou. Não tinha mesa. Eram almofadas que se colocavam no chão. Mas tudo perfeito, limpo, cuidado por Jesus, que era um grande administrador. Ele participou dessa ceia na execução e no preparo. Quem acha que foi uma ceia muito simples, não foi. Tinha molho de peixe, tinha talvez cordeiro, tinha ervas amargas, tudo servido em louça. Não tinha louça, pedra ou cerâmica. Cada detalhe foi preparado pelo grande administrador, que era Jesus. A gente olha Jesus só como um mestre religioso. Ele trabalhava no dia a dia, ele executava tarefas. Quando ele localiza o lugar, ele que indica como você acha. Pedro, vai lá, Pedro. Vai lá, João. Vocês têm que falar isso, isso, isso. E ele consegue um lugar esplêndido. Era uma sala bem grande. O Da Vinci coloca uma baita de uma mesa que nunca existiu. Nunca existiu essa mesa. Era no chão mesmo. As pessoas se debruçavam, seguravam no braço esquerdo e comiam com o braço direito. Judas Tadeu ficava muito próximo de Jesus. E era coisa interessante, porque tinha um lugar comunitário, onde Jesus molhava o pão com molho de peixe, ele também molhava. Muita proximidade. Jesus, quando vê aquele ambiente, o que ele faz? Primeiro, uma bela oração, pedindo a presença do Pai para tomar aquele momento sagrado, mas profano também, porque tem um alimento que é do corpo e que tem do espírito. E enquanto o pessoal comia, e o pessoal comia bem, ele tomou um pão, partiu, abençoou o pão, distribuiu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. É o que nós estamos fazendo aqui. Memória. Por isso que eu contei a história que teve que achar um lugar, Jesus participou, porque isso é nossa memória. E ele fala mais tarde: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então a gente tem que fazer esse rito, que não pode ser só rito. É um compromisso de vida, até o resto dos tempos. Então, partamos o pão. Colocamos no vinho e tomamos. Isso é meu corpo dado por ti, para a tua remissão. Nota que foi uma cerimônia
alegre. Jesus gostava de festa. Jesus não era um chato, como é que muita gente vê. Façam isso, façam aquilo, porque ele fazia. Ele, na festa de Canaã, vinho, faltava o vinho, faltava alegria. A uva, ela pode ser símbolo da alegria? Pode. Símbolo do alimento? Pode. Da doçura? Pode. Mas o pão é sempre vida. É a vida dele que ele está dando, com a sua alegria. O vinho que ele dá mais tarde, que a Ângela vai mostrar o cálice, é o cálice da nova vida e da alegria, da participação na vida, com entusiasmo, acreditando. Depois de comer, tomou o cálice e, dando graças, disse: bebei dele todos, pois ele é meu sangue, o sangue da nova aliança derramada por muitos. É a uva que também alimenta com os outros, com amor, dando amor, as pessoas dando amor umas às outras e alimentando umas às outras, e amando o seu próximo. E deve-se dizer que na ceia também tinha azeitona, que eu gosto, que todos gostam. Ou seja, Jesus era um grande amigo, um grande companheiro, não era um chato, não era tudo de bom. Bom, Jesus certamente terminou a sua ceia com uma oração, que é rótulo, desculpa a palavra rótulo, mas é prêmio para os cristãos. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Passo para o Alexandre. Obrigado, Anderson. Coisa linda. Muito obrigado. Você e a Ângela. Muito obrigado mesmo. Nós já estamos terminando a nossa celebração. Então, eu vou pedir a última música, que é o Epitáfio, que o arranjo do Berheld, do nosso amigo Berheld. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Bonito, né? Arranjo bonito, Berreld. Hoje é aniversário dele. Não sei se ele está aqui conosco, mas é aniversário do Berreld. Muito bom. Gente, vamos completando nosso culto. Amanhã, nosso classe Poutilhos às 6 horas, 18 horas, né? Que é aqueles 15 que a gente está treinando. Daqui a pouco isso acaba. Mas a gente tem, então, amanhã esse encontro. Depois, nós temos a reunião de orações, as reuniões às quartas-feiras. Agora a gente mudou um pouquinho o sistema, né? Devemos participar, eu, Edson, outras pessoas dando mensagens. A gente vai alternar as mensagens semanais com o Vitão coordenando. E aos domingos, aqui 11 horas, né, continuamos juntos online. Dia 3, amanhã, Luca Nogueira e Pedro Riso aniversariam. Dia 6, nosso amigo Eurico Machon, Margarete Wright de Alencar. Dia 7, o Roberto da Costa Lima. Dia 8, nosso grande amigo Mozart Noronha e Sérgio de Oliveira Vilela. E, se não me falha a memória, o Beto também, né, Beto? É agora, dia 4, não é isso? Depois de amanhã, né? Que bom, rapaz. Então, vamos terminar ouvindo você e o Eurico. O seu nome a gente já até conversou, não saiu no boletim, por causa do negócio do Flamengo, a gente já conversou sobre o assunto, resolvemos entrar numa trégua futebolística e não vai sair da próxima vez, que era uma regra interna, que flamenguistas não podem ser anunciados no aniversário, mas mudou a regra, porque você lutou, mandou para o STF decidir essa questão. Então, meu amigo, você e Eurico podiam, cada um de vocês, dizer o que vocês querem pedir a Deus para a vida de vocês produzir doçura, produzir uva, produzir vinho, produzir alimento, ser uma vida que faça tantas vidas felizes. O que vocês gostariam de pedir, meu amigo? Fala aí, Beto. Vacina, vacina e vacina. É só o que eu peço. Eu, na verdade, ao longo dessa pandemia, eu não tenho nada a fazer senão agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem me concedido, inclusive do seu ponto de vista profissional, pessoal. Conseguir manter o distanciamento, conseguir manter o isolamento com um mínimo de sanidade. E agora só o que eu quero é retribuir isso com o meu desejo de que essa pandemia acabe, que a gente possa voltar a se abraçar para que a miséria diminua e, se possível, acabe tudo isso toda essa repercussão econômica terrível que a pandemia está trazendo, que isso acabe, que esse pesadelo acabe. Essa semana eu estava jantando com a família e eu alertei a eles, aos meus filhos, né, que nós estamos vivendo uma experiência de guerra, né? A privação da guerra, como eu ouvi a minha mãe contar
sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que, inclusive, a nossa privação é pior ainda, porque, ainda que eles estivessem vivendo uma guerra, eles tinham a comunhão, nem isso nós tivemos, né? Há uma espécie de um gigantesco cárcere privado. E eu quero que ele acabe. Eu peço a Deus que ele traga a vacina, a saúde e a sanidade de volta. Amém. Boa, obrigado, Beto. Euricão, você, meu amigão. Tá travado, Eurico. Parabéns, Eurico. Ok, você também, meu caro. Que sejamos aí abençoados fortemente por Deus. Mas depois desse breve discurso do Beto, eu pouco teria a acrescentar, Alexandre, a não ser que nós tenhamos bastante fé em Deus, e no homem, e na ciência, que a gente consiga ter brevemente um horizonte de vida, a gente resgate de verdade a união entre as pessoas, porque hoje nós temos um clima extremamente desafiador para que a gente retome aí a sua mensagem, que a gente adoce em nossas vidas, Alexandre e meus amigos, que a gente tenha no poder do vinho dessa ceia tudo aquilo que a gente aspira em termos de progresso da ciência, união entre as pessoas e resgate de tudo aquilo que a gente andou perdendo nos últimos tempos por brigas ideológicas, por tomadas de posições que a gente pensa, na vaidade, estar sendo vencedor de uma posição, quando, na verdade, nós estamos nos fragmentando. Seja Deus conosco nessa forma de a gente atuar daqui para frente, quebrando as cadeias que estão infelizmente, nos distanciando, nos fazendo estranhos uns para os outros. Isso a gente tem que abominar. E só tem um caminho: o amor, o vinho, essa uva fantástica que você hoje nos presenteou com a bela mensagem, para a gente superar esses obstáculos todos e, lá adiante, olhar para trás e se arrepender de tantas coisas que a gente chegou a pensar, fazer e até implorar junto a órgãos públicos que tomassem posições por nós. Mas não, nós temos que fazer prevalecer a nossa democracia, ter o poder do voto para tornar a sociedade unida, os desassistidos assistidos, as doenças aplacadas, as pandemias curadas. Tantas coisas me vêm à mente e eu vou me resumir apenas nessas poucas aí. Deus seja sempre conosco, o nosso balizador de vida. Amém. Amém. E alegria e saúde para todos. Obrigado, Eurico. Vamos ouvir da Claudinha, um ano mais de vida? Pode ser, Claudinha? Puxa vida, obrigado, Claudinha. Muito bom. Antes da oração, com a bênção final, queria agradecer demais a participação da Lirinha, o Eurico, que gravou a música, o coro Mirza, Berrelde, com a Cíntia, né? Todo mundo que participou hoje do culto, a abertura do culto com a Claudinha à frente, sempre com prelúdio, sempre muito bonito, é muito bom ver isso. E a Miriam, que socorreu aqui em cima da hora, a Cíntia estaria à frente e você assumiu o desafio. Muito obrigado, Miriam, é muito difícil eu ficar coordenando a entrada das pessoas aqui e falando no início do culto. Então, às vezes, eu realmente preciso de ajuda nesse momento. Então, você me ajudou bastante. Muito obrigado, tá? E ao Anderson e à Ângela, que se colocaram à disposição para celebrar a Eucaristia. Muito obrigado. Semana que vem, nós vamos celebrar o Dia das Mães. Será um culto bem maternal.
com a presença das mães, das mulheres, a condução, tudo, várias falas, vozes. Eu vou ainda conversar com algumas pessoas para a gente construir bem o culto. Quem quiser participar pode falar comigo, a gente encaixa, vai ser uma coisa gostosa. É uma pena que a gente não está pessoalmente para entregar rosa, para abraçar, para fazer uma festa um pouquinho diferente, mas vai dar para fazer a nossa festa aqui. Legal? Vamos lá, terminando o nosso culto, vamos orar pelos aniversariantes e pedir a bênção de Deus, pedir a bênção para que sejamos produtores de uvas saborosas, saudáveis, repletas de felicidade. Graças te damos, Pai e Mãe de bondade, de amor, de cuidado, de ternura, porque há muitas vidas aqui mencionadas que aniversariam essa semana e que são extremamente importantes para a caminhada da nossa comunidade. Nossa comunidade é muito feliz por tê-las conosco. Nós acabamos de ouvir aqui o Beto e o Eurico, e desejo de saúde, desejo de paz, de uma harmonia maior para a sociedade inteira que vive um momento já duradouro de caos. Que esse desejo deles se estenda para eles também e para os demais aniversariantes. Que todos e todas sintam a tua presença amorosa. Que o teu cuidado, o teu amor e a tua paz reinem em suas vidas. E que a ICI seja sempre a casa de cada um, de cada uma deles. Caminha com eles, dá-lhes força, dá-lhes fé, dá-lhes amor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. E que a graça de Deus Pai e Mãe, o amor transformador de Jesus de Nazaré, as consolações e a força transformadora, criadora, impulsionadora do Espírito Santo, façam de todos e todas aqui presentes produtores de uvas saudáveis, gostosas, para fazermos vinho, para alimentarmos vida, para produzirmos festas. Amém. O abraço da paz e a paz para a família do Silas, para todo mundo da família do Silas, irmão da Maria Júlia, que faleceu agorinha. Que a família seja muito abençoada e que haja paz no coração de todos e todas. Amém. Abraço. Abraço a todos. Parabéns, Eurico. Abraço. Felicidades a todos.